Já aconteceu de você ser taxado de alguma coisa como café com leite? Eu nem sabia que essa expressão existia, mas recentemente apareceram algumas pessoas que na infância foram taxadas dessa forma. Ou seja, é uma atribuição de uma condição a uma pessoa que, segundo essa expressão, café com leite, significa que a pessoa, o que ela fizesse nas brincadeiras lá das crianças, não valeria. Porque ela era mais frágil, porque ela era menor, porque ela era desajeitada, ou seja lá o que for. Mas era sempre algo desse tipo, de que o que a pessoa fizesse não valia. Pois é. Sou Jorge Carlos Jukoski e eu trabalho com Dianética. Dianética é uma ciência que explica como a mente funciona. Esse livro aqui. E eu aplico o conteúdo desse livro como terapeuta e ajudo muitas pessoas a destravar a sua vida. Então, rapidamente, como funciona isso? Você é um ser espiritual que tem um corpo e tem uma mente. A mente é dividida em duas partes, a parte analítica que você usa para aprender e para tomar decisões. E a parte reativa é aquela parte da mente que só registra dor e inconsciência, e essa coisa se transforma num problema porque vai transtornar a sua vida de algum jeito. E hoje nós vamos falar exatamente dessas coisas, desses apelidos, dessas situações onde atribuíam à pessoa certa condição, como no caso o café com leite. Então vamos falar de um caso específico de uma pessoa que, quando criança, ela era desajeitada, era menor que os outros e tudo mais, e aí atribuíram a ela, isso é um caso real, tá? Atribuíram a ela essa condição de café com leite. Ah, o que ela faz não vale nada porque ela é café com leite. Ah, não sei o que porque ela é café com leite. E o que aconteceu com essa história foi que essa pessoa assumiu para a vida um modo de operar como café com leite, ou seja, de uma pessoa mediana, de uma pessoa que, assim, não tinha grandes ambições, nem grandes prazeres, nem grandes satisfações, e não tinha nenhuma vontade de fazer muita coisa, porque afinal de contas ela era café com leite. O tempo passou, mas a informação ficou na mente dela como um padrão estabelecido, porque isto lhe foi dito muitas vezes, que ela era café com leite. Entende como é isso? Você que está vendo esse vídeo pode se lembrar de quantas vezes te rotularam de alguma coisa e de como isso pode ter transtornado sua vida, porque com certeza isto é verdade. Bem, voltando ao caso dessa pessoa, nas sessões de Dianética comigo, ela se deu conta de que ela assumiu esse padrão como uma forma de operar na vida. E que, quando ela foi trabalhar num banco, onde começou a ser exigida para que performasse, né, para que entregasse serviço, para que fizesse as coisas que tinha que fazer, ela começou a ter grandes dificuldades com isso e a ter muitas dores nas costas e arranjou um problema sério na coluna, onde foi operada e tudo mais, e depois de ser operada ela ficou com uma certa limitação física, né? E essa limitação física então fez com que a ideia de ser café com leite fosse estabelecida e confirmada e entrasse em operação de novo. Então ela era poupada dos trabalhos mais difíceis, não era cobrada de grandes coisas, e também as metas dela não eram lá grande coisa, não eram muito grandes como as dos outros, exatamente porque ela tinha uma certa limitação e era tratada então com um certo cuidado. Então ela se apercebeu que, na verdade, isso tudo é parte do mecanismo de ser café com leite. Ela arranjou todas essas coisas só para fazer o mecanismo funcionar e para fazer com que essa coisa se efetivasse e funcionasse. Isso tudo de forma inconsciente, que a pessoa não faz a menor ideia de que isso está acontecendo. Nas sessões, pelo processo de repetição que a gente usa, a verdade aparece. E ela se deu conta de que isso é assim. E ela tomava um remédio muito forte para dor, exatamente porque essa coluna doía muito. E depois desse dia, a coluna parou de doer completamente, quando se deu conta disso. E o que é melhor, bateu a meta dela pela primeira vez no banco, depois de muitos e muitos anos.
Então, uma coisa dessas pode estar dentro de você, te rotularam de alguma coisa um dia e você assumiu isso como um modo de operar, e essa coisa está aí dentro de você, te atrapalhando, prejudicando, criando dificuldades, etc. E você pode se livrar disso. Então eu estou aqui, se você tem uma situação dessas na vida, se foi invalidada, perseguida, prejudicada, rotulada por pessoas com quem conviveu, eu posso te ajudar a se livrar destas coisas e fazer com que você fique mais inteligente, mais feliz e mais capaz. Que tal?